Boa noite para quem está me assistindo ao vivo. E esse é o Crocheti. O Crocheti, para quem não conhece, é um programa de bate-papo sobre o fazer manual. E artes que a gente pode fazer. Oi, Fausto! E hoje eu tenho um convidado para o Crocheti. Antes de falar do convidado, vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Kelly Franceschetti, sou professora de crochê e de tricô. E hoje eu tenho um convidado. Oi, Cisa, beijo! Então, meu convidado vem para a gente contar uma novidade, uma arte que nós estamos tramando, tecendo juntos. E deixa eu ver se ele já tá por aqui. Vamos ver. Então, o que vocês têm? Bom, enquanto o meu convidado não chega, vocês viram o título? Vocês viram sobre o que é o Crocheti? Vocês têm alguma pergunta? Vamos ver. O que vocês fizeram nas minhas férias, quando eu não estava por aqui fazendo crocheti? Crochetaram, tricotaram? Que artes vocês fizeram? Olha, eu cheio de perguntas. Me conta aí. Bom, enquanto o convidado não chega, eu vou contando para vocês que tenho novidades. E eu vou esperar o meu convidado para contar. Mas, olha que interessante. Eu tava um tempão com vontade de fazer um tricô e não sabia que tricô fazia, o que eu fazia. E aí, nas férias, eu descansei do crochê e fiz tricô. Mas uns tricô, assim, bem básico, que eu não terminei. Pra variar, né? Tenho coisas começadas. Então, vou mostrar pra vocês aqui uma blusinha que eu estou fazendo. Deixa eu ver aqui, ó. É um fio que é todo colorido e agora ele vai ficando cor de rosa. Mas enfim, uma blusinha básica. Ah, eu fiz um chale também que eu postei, que não tá aqui. Tá lá na loja das Chagas, um lugar onde eu dou aula. Boa noite, Gislaine. Boa noite, boa noite. Estamos esperando o convidado chegar para contar a novidade. Enquanto isso, eu vou contando as coisas que eu fiz nas férias. Eu fiz um chale e vou botar o passo a passo essa semana. Vou fazer para vocês. Boa noite, olá. Sejam bem-vindos. Vai ter um passo a passo do chale faroeste, que tá no feed, para quem não viu. Oi, Gisele, boa noite. Deixa eu ver aqui, cadê meu convidado? Vamos ver, daqui a pouco ele vem, daqui a pouquinho ele chega. E que mais? Aproveito para lembrar vocês que temos aulas presenciais na segunda-feira no ateliê WeCraft, lá no bairro Moinhos de Vento. Tem aula na terça pela manhã na loja das Chagas, das 9 ao meio-dia. Isso, vem, não somem. Espera aí que já vou contar a novidade. Na loja das Chagas das 9 ao meio-dia. E daí quem quiser mais informações sobre os endereços, os valores e tudo mais, me manda uma mensagem que eu mando mais informações.
E nessa loja das Chagas, a partir do dia 11, 11 é sábado, né? A partir do dia 11, pela manhã, também vai ter aula de tricô e crochê, aula presencial. Fora esses horários presenciais, as aulas acontecem online. Então, vocês podem participar de turma ou ter uma aula individual, enfim, uma assessoria num projeto que vocês têm. Deixa eu só ver o que tá. Só um pouquinho. Do Chale, já falo do Chale. Deixa eu só um minutinho aqui. Só um pouquinho. Voltei. O Chale. O Chale Faroeste não tá aqui comigo. Ficou lá na loja. Mas eu vou tecer com vocês essa semana. Provavelmente amanhã de tarde, quarta-feira à tarde. Me segue lá no meu canal, que eu vou colocar a contagem regressiva lá, e aí a gente tece junto o Chale. O que eu ia dizer mais do Chale? A gente faz o Chale essa semana. Eu ia dizer outra coisa. O convidado tá vindo. Aí. Aqui. Pronto. Ó, mas igual vocês vão fazendo perguntas aí, pessoal. Vamos conversar. Que... Ai, eu tava com saudade de fazer crochê. E aí, Alexandre, foi um convite para ti. Vamos ver. Tem que aceitar o convite, Alexandre. Tchan, 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 tchan. Olá, boa noite. Momentos de suspense. Então, até eu fico curiosa para saber o que está acontecendo. Que coisa, né? A gente não. Oi, boa noite. Espera aí, vamos ver o que deu aqui. Alexandre, tu precisa aceitar o convite. Ah, foi de novo. Aí. Agora deu certo. Agora foi. Agora sim. A tecnologia. A tecnologia estava enrolado aqui. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite para ti, Kelly, também. Boa noite. Tá tudo certo aí? Acho que sim. Eu tô ouvindo bem, pessoal, ouvindo bem. Acho que sim. Tudo perfeito. Beleza. Bom, Alexandre, agora deve entrar mais um pessoal, então eu não sei, eu acho que eu te contei, né? O Crocheti, ele é um programa, eu chamo de programa de bate-papo, que hoje em dia chamam de podcast, né? Que eu faço aqui sobre o fazer manual. Então, que é um fazer manual, no caso, eu puxo as minhas artes, né? Que são sobre fios, o crochê, o tricô, mas já teve aqui bordados, já teve patchwork, enfim.
várias artes, mas nenhuma ainda não tinha acontecido de vir um artista como tu, que não trabalha com fios e agulhas. E nem faço a menor ideia de como é que se trabalha. Então, bom, então primeiro assim, faz uma breve apresentação tua, quem tu é e como é e o teu trabalho, assim, mas rapidamente, e aí a gente segue no Tá. bate-papo. Então, eu sou Alexandre Carvalho, A21, sou artista visual, sou ilustrador, tatuador também e professor. E eu tenho uma formação em jornalismo, inicialmente, né? Mas agora abandonei o jornalismo para me dedicar só à arte. E eu dei cursos de escrita criativa por um bom tempo, na Fevale, em Novo Hamburgo, e também em alguns lugares aqui em Porto Alegre, e cursos de histórias em quadrinhos também. Foi onde eu conheci a Kelly, foi num curso na Cultura, que era de desenho, eu acho, né? Isso. Era de desenho, acho que era para destravar a criatividade, alguma coisa assim. Acho que a chamada era... Alguns milênios já, né? Faz tempo. Faz muito tempo. E aí eu venho trabalhando com a questão da criatividade já faz um bom tempo. Esse é o meu campo de pesquisa, assim. E eu comecei a formatar um curso durante a pandemia, que daí parou tudo, né? Comecei a formatar um curso saindo um pouco da escrita criativa, porque tem muito curso de escrita criativa agora, tem inclusive faculdade, graduação, pós-graduação na PUC, tem na Fevale, inclusive, eu ajudei a montar a pós-graduação em escrita criativa. E aí durante a pandemia eu comecei a estudar várias outras coisas, tive muito tempo para isso, e então eu resolvi formatar um curso de narrativas criativas, porque daí engloba também a escrita criativa, mas vai muito além disso, né? Na verdade, são formas que a gente tem de contar histórias, de narrar o nosso dia a dia, enfim. E aí comecei a buscar parcerias em outras áreas artísticas para poder experimentar esse trabalho. E lembrei da Kelly, porque eu venho acompanhando ela já faz tempo aqui no Crocheti, enfim, nas redes dela e tal, esse tempo que a gente ficou em contato. E pensei, pô, acho que pode ser bem interessante relacionar essas coisas, né? Relacionar a criatividade, a arte em geral, com o crochê. Eu venho trabalhando atualmente, eu faço pinturas ao vivo também, já faz 5 ou 6 anos, e no Sarau Voador, junto com a Débora Finocchiaro e o Roger Lerina. Trabalho com eles há bastante tempo, né? Então, 4, 5 anos quando eu comecei. Mas eu vou mudando um pouco de maneiras de trabalhar, de técnicas. Uhum. Eu estou muito comecei também durante a pandemia a trabalhar muito com colagem, né, com recortes de colagem. Tenho feito ilustrações nesse sentido, até aqui, ó. Isso aqui é um print que eu tenho. Tá com plástico. E deixa eu ver mais uma aqui. Então, eu tenho usado isso para fazer ilustração. E aí eu pensei, conversando com a Kelly, convidei ela para a gente se encontrar, tomar um café, e daí a ideia começou a surgir de trabalhar essa questão da colagem, ou dos recortes, no crochê. Então, e aí surgiu a ideia da gente fazer essa oficina, que é justamente isso, para sair um pouco do padrão, sair um pouco da coisa do dia a dia, né? A gente tem que quebrar um pouco as barreiras, quebrar um pouco, sair da caixa mesmo, assim, romper com a caixa total de preferência. Acabar de detonar a caixa. Explodir a caixa. E essa é a proposta, é dar uma explodida na caixa dentro do crochê, né? E claro, então a oficina vai trabalhar num primeiro momento a questão dos recortes, da colagem, enfim, para depois isso ser transposto
para o crochê. Então, a ideia é mais ou menos essa. Pô, mas aí... Foi. Não, mas tudo bem, tudo bem. Então, e aí eu vou voltar um pouquinho lá no começo, quando tu resolveu me convidar para essa narrativa, né? E porque assim, já foi mais de uma vez, o Crochetier, ele nasceu durante a pandemia, nessas histórias da gente inventar coisas para fazer durante a pandemia, né? Sim. Ele nasceu na pandemia e mais de uma vez surgiu por aqui o assunto de crochê é arte, crochê não é arte, ou tricô, e olha aí essa guria do marketing entrando aí para fiscalizar nosso trabalho, a Grace. E aí, assim, é arte, não é arte, né? E aí, de repente, um artista visual, me procura para fazer um trabalho de arte junto, né? E aí a gente até conversou, isso foi uma das coisas que a gente conversou lá na tua oficina até, né? Da função. De um pós, que daí todo mundo aqui já deve... Quem me segue já deve ter ouvido a história do pós que eu me inscrevi de arte e educação, e quando eu fui escrever sobre o crochê e o tricô, me disseram, não, isso daí não é arte. Aquela E coisa... aí, a Grace depende de quem faz. E aí, claro, que daí eu fui ler, e isso me intrigou muito, né? Porque a gente começa a ler... Algumas pessoas acreditam que o crochê e o tricô e o bordado e essas outras técnicas que trabalham com fios e agulhas, elas seguem sempre uma receita. E aí a gente está sempre fazendo, teoricamente, uma cópia da receita. Então, sempre reproduzindo como se fosse um carimbo, né? Sempre igual. E ao longo da minha vivência como professora de crochê, assim, eu mesmo que a pessoa tenha receita, às vezes ela vem, tá, mas eu não posso fazer com esse outro fio aqui, mas eu não posso, aqui não tem franja, eu posso botar franja? Então, a pessoa vai botando o jeito, ela vai colocando o jeito dela, e aquela receita nunca é exatamente igual à do início, né? Sim. E... Enfim, e aí a gente tem muitas possibilidades, né? Aí dentro do crochê. E aí eu fico assim, já puxo um pouquinho dessa discussão, dessa história de que já que crochê é arte, não é arte. Essa é uma discussão filosófica, até filosófica já dentro da arte, né? Mas é recheada de preconceito. Mesmo dentro da academia, especialmente, até, muito recheado de preconceito com relação ao que é arte, que, né? Ou é arte e artesanato, qual a diferença entre uma coisa e outra. Tem diferença, na verdade, tudo é arte, tudo vem de dentro, é criação, enfim. Isso, essa coisa de categorizar as coisas todas é uma coisa um pouco antiga, já que as pessoas continuam levando adiante ainda, né? A gente vive num todo, tudo é um todo, então a gente vive imerso em tudo ao mesmo tempo, e ficar categorizando, e isso acaba, o que acontece? Acaba diminuindo, né, certas categorias, como o caso do crochê, que tu acabou de dizer, que aí fica tipo, sei lá, coisa de velhinha, coisa de tia, coisa de feinha, de bairro também. Mas, cara, é arte, não tem essa, sabe? E o negócio é daí... tentar fazer com que seja, implantar um espírito cada vez mais inovador e criativo em cima de qualquer coisa. E independentemente se tu achar que é arte ou não, acaba nem interessando, né? O que interessa mesmo é que saia, e saia bem, e saia legal, passa, né? Inclusive, eu tô com um material, não sei se já mostro agora, o material que tu me mandou. Aí deixa assim, aí que acontece? Daí eu fico pensando, tá, mas o Alexandre está trabalhando com recorte, colagem e como é que e o crochê? Como é que como é que a gente faz? Como é que vai encaixar isso? E aí eu já tinha essas
coisas, pesquisado por aí, já tinha me deparado com um tipo de crochê que é crochê freeform, né? Sem forma ou sem receita. Tipo, a regra é não ter a receita, né? Do crochê. A regra não tem a regra. Não ter a regra. E aí, eu disse, bom, então acho que isso combina com essa ideia, né? E a experiência. Daí só que eu nunca tinha feito. E aí foi legal, porque a primeira pessoa, a primeira vítima a cobaia para ver se funciona a oficina, que a gente, né? Fui eu. Ótimo. Isso foi ótimo. E aí tá com o Alexandre ali, o piloto, né, do nosso trabalho, do meu trabalho, da provocação, né? Da provocação. Posso mostrar? Pode mostrar, pode. O pessoal quer ver, será? Pode. Olha lá, gente. Inicialmente. Então. Aí, como é que fez aí? O que eu fiz? Eu tinha essa florzinha branca eu tinha começado a ter uma mandala que não deu muito certo e eu desmanchei um pedaço e não vou terminar de desmanchar. Cortei. Aí, e só escondi o fio. Aí, uns quadradinhos que eu tinha aqui de amostra, né? Mais uma outra flor, assim, eu peguei pedacinhos que eu tinha aqui feitos, né? Amostras, e juntei com alcinhas, assim, lembrando um pouco da técnica do crochê irlandês, mas sem seguir as regras do crochê irlandês, né? Me inspirando nele. Então eu fui juntando só e que dá esse formato assim de um coração. Que pode ser o que a gente quiser, né? Pode ser uma aplicação para uma roupa, pode ser um quadro, a gente pode aumentar aí e fazer um quadro, enfim, ele não necessariamente esteja acabado. Espera que eu vou pegar o outro que ficou lá. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Isso aí, Renata. O que interessa é sair da caixa. Olha aí, a Renata. Oi, Renata. É isso aí. O que interessa é realmente quebrar regras, sabe? Porque as regras acho que são feitas, eu penso que elas são feitas para serem quebradas. Elas têm que existir para a gente ter um parâmetro, enfim. Sim, mas a gente não fica preso a elas e ficar, senão a gente fica patinando. Se a gente seguisse regras a vida inteira, em todas as áreas, a gente não tinha andado nada. Não tinha avançado nada. Sim, senão tu vai ficar fazendo sempre a mesma coisa. A mesma coisa, né? Então, não teria como inovar. Né? Eu vou mostrar o outro. Olha aí. Olha esse, gente. Ó, aqui, vou subir aqui. Esse tá inacabado e esse Alexandre, eu vou te provocar para tu terminar ele com o teu trabalho. Ah, é? Opa, vou querer. Esse tabelinhos, ó. Então, e aí, aqui também eu fui tentando fazer como se, sei lá, como se eu tivesse um pincel ali, pintando, sabe? Só que eu fui pintando um quadro e fazendo as carreiras. Então, juntei uma florzinha lá que eu tinha, que até pode ser, essa florzinha, ela pode virar para marcar o livro, assim, que a gente está lendo. Mas aí juntei os cabelos das técnicas dos amigurumis, né? O babadinho da saia, que pode ser o babadinho de uma saia mesmo. Então, e fui juntando, assim, fui fazendo. Não sei te dizer quantos pontos tem, quantos de cada, né, assim. E também não sei se eu consigo escrever essa receita, porque foi saindo. Se eu parasse para escrever, assim, botei tantos pontos de tais tamanhos, não ia fluir, né? Eu acho que essa é a ideia. Então, isso pode, inclusive, ser aplicado em alguma outra peça, numa roupa, numa
post, sei lá, Pode, qualquer... pode. Ou pode virar um quadro. E a também. É uma ilustração, né? quadro. É uma Exato, ilustração. uma ilustração. Que acaba tendo um volume, ela acaba ficando com volume, né? Com textura. Sim. E aí, assim, eu acabei não brincando muito com fios diferentes, tá? Eu trabalhei com 2 espessuras só de fios, mas que não impede a gente de usar um fio peludo, um fio crespo, né? Um fio com efeito, botar um fio. Depende do que a gente quer ou que a gente tiver vontade de fazer na aula, né? É bem... Oi. Uma bolsa, ó, Renan. Uma bolsa fica bem legal. Bem legal, Muito né? legal. E capa de livro. Uma capa de livro. Isso aqui, e também eu digo capa de livro para encapar o livro, mas também pode virar uma ilustração para ser impressa na capa do livro. Ah, sim. Porque é bem interessante esse processo. Eu não fazia ideia de que ia ficar assim. Eu não sabia muito, né? Eu fui propor uma coisa meio fora da caixa mesmo. Vamos ver se dá, se vai funcionar, enfim. Tivemos 2 encontros e a gente ficou bastante tempo trabalhando em cima e planejando, enfim. E ela conseguiu fazer isso que ficou muito surpreendente, assim, porque ficou muito a cara da ilustração, do tipo de ilustração que eu venho trabalhando, que é essa da colagem. Então, tu pode trabalhar com se tornar um ilustrador, uma ilustradora, a partir do crochê. Isso é muito legal. Depois eu vou falar disso, inclusive. Dá para contar uma história, né? Que nem as tuas colagens que eu comecei a acompanhar ali, eu disse, cara, isso dá uma história. Eu já começo a imaginar uma história ali. E então, assim, dá para fazer uma história de crochê, dá para fazer um livro, daqui a pouco até um livro infantil que a gente faz com feltro, pode ser de crochê também, né? Dá trabalho, mas enfim, é terapêutico, nos ocupa, enfim, né? E pode ser um trabalho, né? Não necessariamente só um lazer ou... Também. Pode ser um trabalho. Um trabalho que não parece, remunerado, né? Um trabalho remunerado. E a ideia, então, que a gente vai abordar nessa oficina é justamente unir essas 2 coisas e a gente então vai começar com rasgar papel. Porque eu vou trabalhar inicialmente com vários tipos de corte. Os cortes têm personalidade também. Não é só sair cortando. Porque se tu cortar com o papel com tesoura, ou com estilete, ou se rasgar, ou se tem várias maneiras de cortar, enfim, tudo fica muito diferente, né? Sim. Tem personalidade isso. Um corte com uma tesoura é muito diferente de um corte com estilete. Pode parecer que não, mas vocês vão ver, quem participar do curso vai ver que tem diferença. E o rasgado, então, nem se fala. E aí, essas formas que vão acontecendo, depois a gente vai relacionando elas, e isso vai ser passado daí para o crochê, que é uma maneira também de chegar tanto nisso aqui, né? São várias formas e linhas, várias maneiras de fazer, quanto esse outro aqui. Né? E o que se vai fazer com isso depois, né? O que se vai produzir a partir disso, pô, daí tem uma infinidade de coisas a fazer. Isso vai ser bem interessante, né? Para sair dessa coisa da receita. Chega de receita. Chega fazer um protesto aqui. Abaixa as receitas. Abaixa a receita. Mas a ideia é essa, assim. E aí, para a gente ter essa experiência até assim mais viva, ela vai ser uma oficina presencial, né? Eu já fiz de tudo aqui online, mas eu não sei, acho que a gente precisa desse momento, né, presencial, assim, de se encontrar e é um espaço de, né? Porque tem a questão do feeling, né? Troca. A questão da troca das energias, enfim, que perde bastante quando a coisa é online. Ao vivo tem muito mais troca,
a gente sente as pessoas, sente a energia, sente os sentimentos que estão ali rolando. Acho que isso é muito importante em termos de... Tanto que uma coisa que eu comecei a fazer... Estão perguntando como vai ser esse curso. Como vai ser? Ó, o curso, a oficina, ainda não é um curso. Talvez se torne um curso, mas a gente vai dar uma oficina inicial, ver se as pessoas, né, gostam, enfim, e aí a gente pode ir mais adiante. A gente já está planejando, mas está em stand-by. Então a gente precisa experimentar, ver, né, sentir, assim, o interesse também de todo mundo, porque às vezes a pessoa tem vontade de sair da caixa, mas não tem coragem, né, Alexandre? Pode parecer, às vezes, um processo simples, mas às vezes não é tão simples. É que eu ia relatar agora a minha experiência, como é que eu fiz. Eu trabalhando em estúdio, trabalhando em casa, enfim, por muito tempo, editando e ilustrando, chegou uma hora que eu me travei, porque eu tenho uma coisa de ser muito autocrítico, né? Uma autoexigência muito poderosa, e não sou só eu que sofro disso, né? Muita gente sofre disso. Acho que a autoexigência ela é importante, até certo ponto, para que as coisas tenham certa qualidade, sim, enfim. Mas, se passar desse ponto, tem uma linha muito tênue, aí ela vai te travar e vai acabar contigo. Isso que estava acontecendo comigo. Eu passei quase 3 anos já sem desenhar, sem tocar em nada, porque eu estava muito travado com isso. E aí, numa dessas crises, tive várias crises ao longo da vida já nesse sentido. Numa dessas crises, isso há 5 anos, foi uma crise bem pesada, bem difícil, e eu não sabia como resolver, e daí eu pensei que eu poderia, que eu tinha que sair dali, daquele espaço que eu estava entravado, estava dentro de uma caixa mesmo, literalmente, e como que eu ia fazer isso? Aí eu conheci uns músicos de jazz, que eu gosto muito de jazz, e toco um pouco também, gosto de música, enfim. Entrei em contato com o Ronaldo Pereira, que é um cara de uma banda da Cula Jazz, e perguntei, cara, eu tô com um plano aí, expliquei para ele e tal, mais ou menos assim, e eu acho que seria interessante eu subir no palco, junto com a banda, e pintar ao vivo. Colocar lá um cavalete, pintar ao vivo, porque isso vai ser uma coisa muito desafiadora para mim, porque vai ter gente vendo, eu vou ter um tempo determinado, um tempo exíguo, inclusive, 1h30. Vou ter que começar e terminar, não tem. Inclusive, vou ter que mexer nas técnicas, porque a tinta, ela seca, ela não vai ter tempo de secar, de pintar por cima, eu mudei muita técnica a partir das pinturas ao vivo mesmo. E aí, vou deixar fluir a coisa conforme vai rolando. Como eu gosto de jazz, eu escolhi jazz, porque acho que isso seria bom. Aí ele me disse, olha, daqui a 2 dias, ele achou muito bom, porque até ele sabe que está bem à vontade, pode me dizer que se não quiser, enfim, uma viagem minha aqui. Ele, não, o Ronaldo é um cara muito aberto ao novo, enfim, muito ligado na coisa nova, do novo, da vanguarda, enfim. Disse, cara, muito bom, adorei isso. Daqui a 2 dias tem um show no Agulha. Eu já me apavorei um pouco, porque Agulha é um lugar meio grande já, né? E era em 2 dias, eu não tinha nenhum cavalete, porque eu não saía de casa para pintar. E fiz o cavalete, improvisei em casa com umas madeiras que eu tinha. E fui lá e comecei a fazer, então, esses shows com eles. E muita coisa aconteceu, muita coisa se modificou na minha arte mesmo, na maneira aliás, modificou na minha vida, né? Eu mudei muito a partir daí, porque a autoexigência ela não fica só na arte, ela vai para outras áreas, pode te travar em muitas outras áreas. E aí, a partir disso, foi interessante, teve um sarau voador, que não sei se quem está assistindo já conhece o sarau voador, que é com a atriz Débora Finocchiaro e o jornalista Roger Lerina. Era sobre jazz, e eles me chamaram, porque como eu estava pintando com jazz, né? Eles acabaram me chamando para participar de um deles. Assim, eu fui convidado daí para o sarau, para dar entrevista, enfim, e pintar lá ao vivo. E até fui com a Camila Toledo, que cantou Billie Holiday, foi muito legal o show. E o Paulo Moreira, que agora está até, se alguém já pode estar vendo, se for agora no meu Insta, vai ver isso. A gente está fazendo um trabalho aí, porque ele está com a saúde bem complicada, a gente está fazendo toda uma movimentação. Vai ter o primeiro festival Paulo Moreira agora, esse fim de semana, onde eu vou pintar ao vivo também.
e devo muito a ele isso, né? Porque eu estava lá e teve essa vibe toda no início. Então, me propus, vou pintar uma tela e vou doar para a causa, né? Para entrar dinheiro para ele. Os shows todos, os músicos todos vão tocar de graça também para isso. Mas, enfim, a partir dali, eu fiz então isso, e aí foi tão legal, e eu acabei vendendo a tela, naquela mesma noite, que eu estava pensando nisso, porque a ideia não era vender especialmente, eu queria era quebrar tudo, né? Quebrar dentro de Sim, era uma coisa tua que tu queria... Uma coisa minha que eu precisava resolver, né? E era uma questão de sobrevivência, inclusive. Aí acabei entrando, aí fui convidado para ficar no sarau, porque eles gostaram muito, e eu estou até hoje no sarau, todas as edições eu vou, pinto as telas, arquivo e depois vendo, inclusive, e entra dinheiro, a gente estava falando da questão da remuneração, acabou acontecendo isso. E foi tudo por conta de uma quebra de paradigma que eu resolvi fazer. Uma atitude, vou ter que quebrar com isso, só vou ter que sair disso. Então, essa é meio que uma proposta para esse curso. Né? Sim. Sim, é a provocação, o convite é esse, né, para a gente sair, né, se soltar, e tu estava falando da emoção, né, que aparece em tudo, né, na coisa de ser muito crítico e tudo mais. Olha, isso aparece muito nos pontos, né, no crochê, assim, às vezes a pessoa tá super tensa, assim, tu vê que um trabalho tá todo apertado, assim, tu pega, assim, tu sente a tensão, né, e outra pessoa tá muito, já tá relaxada, já sai outro crochê, ou se a pessoa tá nessa... Vai dizer que isso não é arte? Pô, tem a personalidade da pessoa, tem a alma da pessoa. Sim, tem a emoção ali. Às vezes eu tenho alunas assim que faz, não ficou bom, desmancha. Não ficou bom, desmancha. Sabe? Essa criatura vai pra frente, tipo, vai pra tipo frente. Uso da borracha no desenho. É aquela, gasta uma borracha, fura o papel de tanto que apaga, né? Não, vai em frente, assim, né? Não tem problema que não ficou assim como tu esperava o primeiro, né? E no caso dessa oficina não vai ter essa coisa, porque a gente não tem a receita, a gente não sabe o que esperar, né? Assim, não tem assim, tem que chegar neste resultado, não, né? Isso me lembra um pouco também, até, tu falou disso, de não ter uma receita, os cursos que eu dou de desenho, eu trabalho muito essa questão de desenhar de olhos fechados, esse é um dos exercícios. Então, aí a gente se apavora, não vou desenhar de olho fechado, não vai sair nada, vai ficar horrível, tá tudo torto, fecha os olhos e tenta fazer, só tenta. Se ficar ruim, tu não precisa nem mostrar a massa e bota fora, não tem problema, mas faz. E muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas fecham os olhos, desenham e fica mais legal do que quando ela desenha tentando apagar o tempo inteiro. Que pena que eu não separei aqui, porque tu fez isso, né? No dia que eu fui lá na tua oficina. E aí, quando tu falou, deu um choque, assim, como assim? Porque até então eu só tinha participado de aulas de desenho com técnicas de desenho, né? Sombra, luz, a linha, ângulo, não sei o que, né? Uma coisa assim, técnica, né? E aí, quando tu me pede pra fazer de olhos fechados, bugou tudo. E te surpreendeu, mas é bem legal. Muito, é muito bom. É uma coisa, assim, libertadora, assim, é muito bom. É o fora das amarras, porque tu tá de olhos fechados, tu não tem controle nenhum. E aí que as coisas fluem, é nesse momento. Essa é a ideia, fugir das amarras, né, que a gente tem, a gente mesmo se amarra nisso, a gente tem parâmetros a seguir, a cumprir. Então, quando tu fecha os olhos, tu tem que te soltar. E aí que as coisas fluem, quando tu vê, tu tá colocando a tua alma no papel. Exato. Nesse caso, nas agulhas. A ideia vai ser essa.
sabe que eu fiquei assim, eu levei uns dias para fazer esse crochê, porque eu fiquei pensando também, né? Eu também tive que ficar Aí, no ter crochê, medo, assim, não ter Maria medo. Tereza. Porque, assim, mesmo o meu crochê que eu vou fazendo, e as alunas me perguntam muito, como é que tu consegue fazer isso de não ter uma receita e fazer uma peça? Né? Eu faço a partir de... eu já sei como fazer um quadrado, como fazer um círculo, como fazer, né, as formas, e aí eu junto isso e vou fazendo. Mas eu tenho uma receita de quadrado, uma receita né, do círculo, mas na minha cabeça, né? E eu consigo juntar. E no caso aí desse crochê que eu te mandei, eu não tinha a partir do que, né? Eu tinha os pontos básicos e o que eu queria ir fazendo, né? Ir desenhando ali. E é E isso. aí saiu essa maravilha. Saiu Viu? essa maravilha. Como é que. Aliás, conta aí como é que foi essa experiência. Como é que foi o resultado para ti depois? Que é a primeira Foi vez que tu muito faz. legal, porque primeiro eu fiz o da menina, né? E aí eu fiquei assim, cara, o que eu vou desenhar? Porque de primeiro eu fiquei pensando o quê? Eu não tinha a primeira parte da oficina, que é o que as pessoas vão ter, né? Sim. A tua provocação inicial. Quer dizer, tinha só assim da nossa conversa, mas não a experiência ali. Daí eu disse, o que eu quero desenhar? Porque primeiro me bateu isso, assim, né? O que eu vou desenhar? O que eu vou fazer? Aí pensei em várias coisas, assim, vou fazer uma coisa sem forma, né? Sem forma, assim, de não ter um desenho. Daí fiquei, parei. E sabe que, muito interessante, eu lembrei muito da minha avó, que me ensinou a fazer crochê, que me estimulava muito a minha arte, né? E daí eu vou ter que levantar e pegar. Ela me pediu, a minha avó escreveu 2 livros, publicou 2 livros. E eu fiz a capa dos livros. E aí a última capa, aí a última capa eu disse, eu tô sem inspiração. Ela, não, eu quero assim, uma menina, daí eu vou trazer. Uma menina assim, que era minha avó e tal, e ela me descreveu, e eu comecei a lembrar dela, e comecei a lembrar da descrição dela, da menina que ela queria na capa. E eu disse, tá, eu vou fazer, tipo, a sequência dessa capa. Parei que eu vou trazer. Só um pouquinho. Então, o que ela me pediu? Ela contou do lugar que a avó dela morava e a avó dela que contava histórias. E é um livro de histórias. Histórias da vida dela. Histórias que a avó dela contava e outras histórias que ela contava pra gente. E esse livro foi eu que pedi para ela escrever, para dizer, vó, a gente precisa guardar isso, né? Que a minha avó contava muita história para dormir, pra gente dormir, né? Que a gente não dormia nunca porque queria mais uma história. E aí eu fiz esse, que é das histórias, e tem esse outro aqui, que que são poemas, assim, que também tem um desenho. Isso quantos anos você tinha? Isso faz pouco tempo. É um desenho... Deixa eu ver. Legal. Esse daqui... 2011. Esse. E esse daqui é de 2019. Esse aqui, o último. Então, daí eu disse, então vou fazer mais uma capa, que nem tu falou até de uma capa de um livro, daqui a pouco até pode ser a capa de um outro livro, enfim. Para quem está entrando agora, vamos botar de novo aqui
Ó, então daí assim, a ideia foi essa, assim, a partir aí é que tá, né? Esse crochê, ele tem uma história da minha avó que contou, que me ensinou a fazer crochê, que me pediu que me incentivava um monte a minha arte, e que daí deu sequência nesse desenho, né? Eu acho que tem isso também, essas histórias e essas narrativas. É justamente isso que a gente está falando. São narrativas que a gente, inclusive, tem, né? Parte do nosso dia a dia, história de vida, que a gente possa transformar isso em arte, né? Com várias técnicas diferentes. Então, exatamente, tu pegou bem o espírito da coisa, acabou fazendo exatamente isso, né? Que foi ótimo. E para mim foi ótimo também ver esse resultado, porque também é uma coisa muito experimental, a parte do meu curso relacionado ao crochê, porque é uma ideia que eu resolvi, eu acho que vai ficar legal, acho que pode ser interessante, e ficou. Então foi super bem, deu muito certo. E tu não faz crochê, né? Não faço ideia, inclusive. E até quero aprender, até quero saber como é que faz. Então, assim, e isso eu achei muito legal. A oficina terapia. Não deixa de ser isso, Maria Tereza, uma oficina terapia, porque acaba acontecendo isso. Até vou dar um exemplo, tá? Nos cursos que eu dou, que eu estava dando na Fevale, até antes da pandemia, de escrita criativa, a gente tinha também um exercício meio que esse que eu falei de desenhar de olhos fechados, tinha também escrever sem pensar, né? Como se fosse escrever de olhos fechados. Então era sem pensar, só sair escrevendo. Quando eu dissesse, eu usava essa palavra, quando eu dissesse cataplan, vocês começam a escrever. Aí as pessoas se apavoravam. Tá, mas como assim sem pensar? Mas, sem pensar, mas qualquer coisa. Mas como assim qualquer coisa? Bem, como a gente está tão preso a isso. Como assim qualquer coisa? Qualquer coisa é qualquer coisa, não tem como assim. É só sair fazendo. E aí, para entrar nessa questão da... Ai, travou. Ai. Tava tão bom, gente. Será que estão me vendo? Será que é eu? Será que é o Alexandre? Gente, vocês estão me vendo? Vamos ver. Alexandre, acho que deu. Boa noite, Flávia. Deu uma travada aqui, eu não sei. Tá me ouvindo aí? Faltou luz? É que faltou luz em todo o bairro aqui agora. Aí eu entrei no meu 4G. É por isso. Tá. Eu tô aparecendo aí, não sei. Tu tá no escuro. É. Agora sim virou um podcast. Porque não tem luz nenhuma aqui mesmo. Tá toda a cidade. Quando a cidade baixa aqui tá nessa região, Lime Silva aqui com Venâncio Aires, tá tudo apagado. Tá, então eu posso continuar aqui, mas vocês não vão me ver. Tá, tranquilo. Então eu vou até dar uma acelerada, porque senão daqui a pouco tu até tá sem bateria aí. Não, isso não, vai tranquilo, bateria eu tenho no telefone. Então tá. Tá. Então, gente, o Alexandre tá sem luz. Ele tá no escuro mas a gente continua o bate-papo no escuro. Aí, tu falou em fechar os olhos para desenhar, em fechar os olhos para escrever. Aí, imaginem o Alexandre. Olha que coisa, né? Acho que foi o universo conspirando aqui, mostrando para vocês como é. Mas eu tava falando justamente, só deixa eu complementar então. Estava falando que aí teve uma vez que eu tive uma aluna num desses cursos que ela escreveu um texto assim, sem pensar desse, e depois, claro, as pessoas tinham que ler o texto, como é um curso de desinibição textual e escrita criativa, então elas tinham que ler para os outros, né? Não eram obrigados, mas enfim, a gente ia trabalhando isso. E ela leu esse texto e foi uma choradeira, ela chorou, eu chorei, todo mundo em volta chorou, foi uma grande choradeira. E aí, o que foi interessante é que
eu não sabia bem porquê, enfim, mas o texto ficou lindo. E uns 2 anos depois, a gente ficou amigo e tal, ela me disse que ela viu na terapia dela que aquele texto tinha sido o luto do pai dela, que tinha morrido 2 anos antes, tinha cometido suicídio, inclusive, era bem pesada a situação, e ela não tinha feito o luto ainda, 4 anos antes. E aí o luto saiu naquele texto, que ela levou para a terapia dela e trabalhou isso, e aí, por isso ficou tão emocionante. Então, ela se entregou mesmo, com tudo, né? Eu não tenho uma vela aqui, Alexandra. Então, é isso, porque a arte mexe com a gente, né? Vamos dizer, o objetivo, talvez a pessoa não vá com a ideia de ser terapêutico, mas acaba mexendo com tudo, né? E isso, o crochê faz isso. Bom, a oficina... Não vai mais. Bom, nós vamos fazer essa oficina em 2 encontros, 2 dias. Porque senão não vai ser muita coisa num dia só. Então a gente pensou uma oficina em 2 dias. E ela vai acontecer no dia 17 e 18 de março, lá no Terezas Café. Para que nós testamos, né, Alexandre? Sim, fomos lá, fizemos uma reunião lá, justamente para ver. E é um clima excelente, o café é demais, as comidinhas são ótimas também, e tem esse clima de poder ficar trabalhando e comendo, enfim, e trocando. A sala é ótima, o espaço é muito legal. Super confortável, fica, para quem não conhece, não sabe onde é o Terezas, ele fica na Jordano Bruno, número dos 318, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. Então, pode ser que tenha o pessoal nos assistindo de longe. Essa é a nossa primeira oficina, nesse formato. A partir dessa, pensaremos outras possibilidades. Quem sabe nos convidam aí para ir para outros lugares fazer essa oficina, né, Alexandre? Claro, essa é a ideia. Expandir isso. Vamos ver. A partir dessa, a gente vê o que acontece. A oficina, então, é no 17 e 18, é sexta e sábado, das 2 às 6 da tarde. Então, são 8 horas de curso. O que mais? O valor? O valor são R$150 o investimento. Isso. E aí, eu sou a tesoureira da... Daí, quem quiser fazer inscrição e reservar a sua vaga, fala comigo. Pode falar com o Alexandre também, mas ele vai acabar mandando falar comigo depois. Pode ser, mas é isso. Quem vai cuidar das finanças aí vai ser a Kelly. Fala comigo. Que mais? A gente vai levar um pouco do nosso material, mas é legal também o pessoal levar o seu material, né? O que quiser trabalhar, e principalmente assim, agulhas de crochê, que todo mundo tem suas preferidas. E que materiais mais... tesouras, né, Alexandre? Tesoura. Ela vai ser um pouco dividida, assim, inicialmente, num dia, na sexta-feira, vai ser mais a questão dos papéis, dos recortes, enfim, assim. Aí, mais para o final, a gente vai trabalhar essa questão de como vai ficar aquilo ali. E a ideia é que, a partir dos recortes, se monte a estratégia para o crochê, aí no dia seguinte. Vou estar lá junto também, a gente vai estar o tempo inteiro. Tá? Mas aí, os materiais que são relacionados à minha parte,
quiserem levar papéis, os mais variados tipos de papéis, papelão, e, inclusive que papel tiver em reciclado. casa, né? Em casa, não precisa comprar nada. Papeizinho, papéis que tenham em casa. Eu acho que isso é interessante, porque também leva um pouco de cada um, assim. Até embalagem, coisa assim, que queiram utilizar, é interessante. Se quiser levar uma tesoura que se adapte melhor, eu, por exemplo, sou canhoto, então... Mas se bem que eu acabei me adaptando para tesoura de destro, porque é difícil de conseguir uma de canhoto. Então eu já nem consigo usar de canhoto hoje. Mas sei lá, estilete, leva as mãos também para rasgar. Enfim. E aí, que mais? A parte das linhas, eu não sei, fala aí. A parte podem ser sobras de fios, né? Assim, não precisa ser um novelo novo. Até de preferência aproveitar as sobras. Eu tenho um novelo aqui dos fios que eu tiro da embalagem dos ovos, sabe? Vem amarrado, a gente compra uma bandeja de ovos, tá? Daí vem aquele barbante amarrado, então eu acho muito legal que cada fim de semana a pessoa que vende os ovos coloca um barbante de uma cor diferente. Então, ela assim, pode ser fio. Ela já é artista. Então, assim, fios que vocês tenham ou que vocês gostem de usar. Daqui a pouco vocês têm aí, que nem eu tenho aqui, um quadradinho que eu fiz e que eu não... né? Tá pronto aqui, mas ele não se transformou em nada. Também pode ser. Coisinhas, amostrinhas. Tem gente que tem, né? Ou testou alguma coisa e achou que não deu certo, leva junto também. Eu vou levar um pouco de material, mas é legal a pessoa levar assim, as suas coisas, né? Uma caixinha com as suas coisas. Eu usei um pouco naquele da menina, eu usei agulha e linha de costura também, de costura de mão, né? Mais a tesoura vai ser útil. Para aprender. Aprender. Isso, para fixar. Daí até é legal, porque daí eu vou dar umas dicas dessa costura para quem não tem, né? Quem já sabe costurar, né? Facilita, mas quem não sabe, são coisas simples. O crochê, assim, pré-requisito, não precisa saber fazer muito crochê, mas seria interessante a pessoa ter uma noção, já ter experimentado, tá? Que eu sei que tem pessoas que chegam na aula do crochê do zero, dizem que é do zero, mas já testaram algum vídeo na internet, já experimentaram com alguma pessoa e dizem que é do zero porque não consegue se soltar, assim. Então... né, Alexandre? A pessoa diz, eu não sei desenhar, mas ela já tentou, tem pilhas de tentativas, né? Isso acontece no... E já desenhou quando era criança, todo mundo já desenhou quando era criança. Todo mundo já... E depois disse que não sabe. Mas sabe, já desenhou. Eu nunca desenhei. Então, assim, o crochê seria legal isso, né? É possível uma pessoa que nunca pegou na agulha, nunca pegou no fio também aproveitar a oficina? Claro que o que a pessoa vai conseguir produzir dentro da oficina vai ser menos, né? Um tamanho menor do que o que a pessoa que já sabe fazer vai conseguir produzir. Mas é possível fazer. Isso também enquanto eu fui experimentando, fui pensando nisso, né? Quem é que vai poder fazer? Quem é que consegue, como não tem uma regra, e Sim. Também se o ponto não tiver parelho, vai estar tudo certo. Se a pessoa não deu ponto, quer dizer, não deu certo para aquele crochê que precisa do padrão, mas aqui vai estar tudo certo. A coisa do erro, por exemplo, do erro entre aspas, né? Eu trabalho muito com isso. Tô fazendo uma ilustração e de repente derramei a tinta, bati ou respingou para um lado, para o outro. Eu já vou aproveitando aquela mancha, já vou a partir dali, sabe? O erro entre aspas, ele nos traz às vezes, nos leva para outros caminhos. Já me aconteceu muito de eu ter planejado uma coisa e a partir desses erros
ou desses defeitos que vão acontecendo, desses Sim. acidentes, digamos assim, eu vou para outro caminho e fica muito melhor do que eu tinha imaginado. Sim, são coisas e muita coisa foi inventada a partir de situações assim, né? Na história, Isso aí, o defeito ao longo da vira história. Isabel. Aham. E que mais que eu posso dizer? A pessoa pode, se tem agulhas, levem as coisas, as agulhas que tem em casa. Então, por exemplo, eu tenho aqui agulha de metal, agulha de madeira, agulha de plástico. Levem o que vocês têm. Não precisa. A ideia não é comprar material, né? Pode ser que a partir dali a pessoa queira comprar pelas ideias que surgiram, mas elas podem. A ideia é aproveitar o que tem, que toda crocheteira tem várias agulhas e linhas em casa, que a gente sabe. E o papel também, né? Todo mundo tem algum. Todo mundo tem, mesmo que não trabalhe com colagem, tem algum papel em casa. Sim. Para quem está entrando agora, estou eu aqui, ó, faltou luz. Então, esse sou eu mesmo. Oi. Tá ali. Estou com um isqueirinho aqui. Já teve crochete de todos os tipos, assim. Esse é inédito. A gente conseguiu um bem diferente. E o melhor é que foi no momento que eu estava falando de fechar os olhos, né, para escrever ou para desenhar e pum, falta luz. Bruxaria Legal. pura. Vamos lá. Tá. As tesouras as pessoas podem levar também. Estilete. Eu vi na tua lista aqui pinça. Pinça é um negócio que eu uso para colar peças muito pequenas, né? Mas aí nem sei se é o caso. Se quiser, mas se a provavelmente a pessoa gente não vai trabalhar tiver... com peça pequena. Se tiver, leva, pode ser que funcione. Levar cola também. De preferência de bastão. A melhor é de bastão. Tá. Dá menos problemas para colar, enfim e tal. Ó, a Isabela está falando sincronicidade. Ó, tem a Flávia mora longe, que pena. Mora longe aonde, será? Ó, onde é que tu mora, Flávia? A gente vai... Então, quem mora longe, já vamos deixar assim, quem mora longe, coloca para nós onde é que mora, para a gente pensar alternativas aí. Uma possibilidade de ir até lá, enfim. Né? Dependendo de onde for e tudo. Uma outra coisa. Essa oficina, ela vai ter... São 10 vagas, né, Alexandre? Isso. Porque... Só 10 vagas. Porque pra gente ter um espaço confortável e também conseguir essa... Ai, Salvador. Vamos? Salvador, vamos botar na lista. Ó, agora o Alexandre deve ter ficado com pouca bateria lá, o sinal, gente. Bento Gonçalves. Bento está mais perto. Salvador, mas vamos lá. Nada é impossível. Gente, o Alexandre deve ter ficado sem sinal, porque ele ficou sem luz e ficou... Ó, Bento Gonçalves. Estava no 4G. Deu uma parada aqui. Tu deve estar ficando com pouca bateria. Que vai diminuindo a bateria. Se eu sumir, vocês sabem por quê já. Mas eu, por enquanto, estou aqui ainda. Bento Gonçalves é uma boa. Bento é perto, Salvador já é um pouco mais difícil, mas a gente pega um avião, se for o caso. E vê. A gente tem que ver assim, tem que ter muitas pessoas lá pra gente, né? Mas nada é impossível. Uma coisa que eu coloquei na minha anotação aqui é que a oficina pode ser feita por pessoas destras e canhotas. Isso. Eu não sei com relação ao crochê aí, como é que funciona isso. Porque o que acontece? No crochê, eu gosto de colocar isso na descrição de quando eu vou fazer a oficina, a aula, porque
muitas pessoas canhotas ainda acreditam na lenda de que os canhotos não podem fazer arte ou não podem fazer trabalhos manuais. Inventaram isso, sei lá em que século, e muitas pessoas ainda acreditam nessa lenda, mas é uma lenda, né, Alexandre? Sim, totalmente. Aliás, tem muita lenda em cima dos canhotos. Eu sou canhoto, né? Por isso que eu já tô. Eu sei como é que funciona isso. Tem muita lenda em cima dos canhotos. Inclusive, se tu se pensar bem, não tinha guitarras antigamente para tocar como canhoto. Aí eu pego o Jimi Hendrix, foi o cara que quebrou tudo, que reinventou a guitarra, sendo canhoto, virou a guitarra para outro lado e mandou ver. Ó, a Flávia é instrutora de tricô e crochê em Bento e Farroupilha. Olha, Vamos Flávia, vamos conversar. conversar. Vamos conversar. Uhum. Que mais? É isso. Fora aí, não tem mais nenhum critério a pessoa se inscrever aí, né? Como só tem 10 vagas, é bom que vocês se adiantem, né? Se inscrevam antecipadamente aí para conseguir vaga. Como é que a gente vai não sabe funcionar? fazer outra também ainda. Como é que vai. Isso, como é que vai funcionar a inscrição? Eu vou pedir para vocês ficarem atentos aqui no Instagram e por quem está no meu grupo do WhatsApp e nas nossas redes sociais, a gente vai compartilhar. Eu não sei se amanhã a gente consegue já liberar, será? Ou amanhã, dia 1º, dia 2, Alexandre? Liberar o quê? A inscrição aqui, a gente finaliza aqui o nosso... Sim. Não, acho que amanhã a gente já libera. Então, assim, até amanhã a gente libera um formulário. Eu vou fazer eu vou colocar o link, vou fazer assim uma postagem e vou botar um link. E quem não encontrar o link, me chama o Alexandre, o Alexandre vai ter o link de inscrição, tá? Para a oficina. Então, o que vai acontecer? Quando a gente liberar o link, as primeiras 10 pessoas que se inscreverem, né? Que guardarem a sua vaga, a gente fecha a oficina, fecha essa data. O que pode, dependendo, se tiver mais pessoas ainda querendo, né? Além dessas 10 primeiras, a gente vai ter que ver uma outra data daí. Isso, Esperamos que a gente tenha que ver uma outra data. Tá. Temos possibilidades. É isso? Mais alguma coisa? Então, mais alguma pergunta? Qualquer dúvida que tiverem também, podem falar comigo ou com a Kelly pelo Insta mesmo aí. E aí a gente vai resolvendo tudo que tem que resolver. Vai informando. Então tá. Então, eu acho que é isso? É isso. Uhum. Eu vou dar um tchau para vocês. Não vai ser no escuro, então vamos de novo com o isqueirinho. Ó. Tchau. O isqueiro tá no fim também. Tchau. Foi um prazer estar aqui e participar desse crocheti. E um prazer também ter contato com a interação de vocês. Aí. Eu gostei bastante. E acho que vai ser bem interessante esse curso. Eu acho que vai ser muito, muito bom, muito produtivo. Tô com muita vontade que ele comece. Então tá, é isso aí. Obrigado, Alexandre, por ter, enfim, por ter pensado no crochê como arte. Eu acho que isso para mim foi bem importante. Assim, tu me procurava fazer uma oficina de arte, sendo que o movimento de boa parte das pessoas que eu encontrei ao longo da minha história foi de dizer que não é arte, né? Então, para mim, isso foi bem legal, assim. E me desafiar também, né? Esse desafio, para mim, já foi um desafio. Eu tive que sair fora da caixa, ainda mais para compor essa oficina e também estou louca para que ela aconteça. É isso aí. Muito obrigado aí, Flávia, que está dando boa sorte para nós. Ótimo, muito obrigado. Tchau.
Para todo mundo aí que nos acompanhou, mundo enfim, que vai fazer parte, a gente vai conversando. Então tá. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver aqui. Vamos ver, acho que o Alexandre vai sair. Deixa eu ver se ele sai. Bom, terça-feira que vem, às 8 horas da noite, tem crocheti ao vivo no Instagram e depois fica gravado, as gravações ficam no canal do YouTube. E hoje é 28 de fevereiro de 2023. Acho que a gente não falou da